Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu quero fazer aqui as apresentações dos irmãos. Se tivermos aqui também pessoas amigas, estaremos apresentando, dando prosseguimento aqui à nossa reunião nesta noite. Eu quero saber se nós temos alguém aqui do Campo de Itapuranga. Se temos alguém que se coloque em pé. Campo de Itapuranga, temos alguém? Temos ali a irmã. De outros campos, pessoas que estão nos visitando, vindo de outros campos. Eu quero pedir que se coloque em pé se temos alguém. Temos? Temos ali mais uma irmã. Vamos receber com bem-vindo. São bem-vindas em nome de Jesus. Eu quero apresentar pessoas amigas. Nós temos alguém que ainda não é evangélico. Se temos, eu quero pedir que se coloque em pé. Alguém que ainda não é crente. Parece que não temos, né? De outras denominações evangélicas, temos alguém? Temos aqui o irmão Cícero. E vamos receber com bem-vindo. Bem-vindo em nome de Jesus. Temos aqui uma carta de mudança da irmã Givanice Lima de Moraes e família. Fica de pé. Está ali. E ela está vindo ali de Goianésia. Assinatura aqui do pastor José Silva Oliveira. Vamos recebê-la com bem-vindo, ela juntamente com a família. São bem-vindos em nome de Jesus. Graças a Deus. Depois a gente pede à irmã e à família que são membros para estar procurando a secretaria para organizar aí o cartão de membro, né? Então, isso aí. Eu quero pedir dos pontos, irmão Reginaldo, juntamente com todos os irmãos lá da Vila Odete, fiquem de pé. Graças a Deus. Deus abençoe. Podemos assentar. Ali dos Alto Refúgio, irmão Valdetino, todos os irmãos que vieram do Alto Refúgio, fiquem de pé. Graças a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe também os irmãos. Podemos assentar. Graças a Deus. Ali do Conjunto Fraternidade, pastor Alceu. E todos os irmãos que vieram do Conjunto Fraternidade. De pé. Deus abençoe, podemos assentar. Graças a Deus. Ali do setor Morada Nova, o Antônio, juntamente com o Antônio Tereza, juntamente com todos os irmãos que vieram lá daquele setor. Aí, Deus abençoe. Do setor comercial, irmão Ginoir, todos os irmãos lá do setor comercial, fiquem de pé. Graças a Deus. Podemos assentar. Lá do Parque Alvorada, irmão Wagner e os irmãos que vieram lá do Parque Alvorada. Pode ficar de pé. Aí, Deus abençoe. E lá do setor Veredas, irmão Vardim, aqui irmão Valdir, todos os irmãos que vieram lá do setor Veredas, fiquem de pé. Graças a Deus. Podemos assentar. Vamos receber com bem-vindo. Aqui está bem-vindo uns para os outros, que estão todos daqui mesmo, mas vamos. São bem-vindos em nome de Jesus. Graças a Deus. Irmãos, eu quero ler um versículo aqui nesta noite, para mim dar uma palavra. Pode ficar sentado como estão. No Salmo de número 56, o versículo 12. A palavra de Deus diz assim: os teus votos estão sobre mim, ó Deus, eu te renderei ações de graças. Essa palavra votos, eu quero falar um pouquinho sobre ela aqui nesta noite. Esta palavra, se a gente adicionar ela, no aspecto religioso, no aspecto cristão, ela refere muito diretamente a uma promessa, aquilo que é chamado de promessa.
Considero como um compromisso, e quero falar nessa noite essa palavra associada aí à promessa, compromisso. E a Bíblia, ela é muito enfática, muito clara. Por exemplo, no livro de Deuteronômio, capítulo 23, versículo 27, a Bíblia fala até que, deixa eu até ler esse versículo, porque Deuteronômio, está lendo a Bíblia, né? Tem que estudar a Bíblia. Então, Deuteronômio capítulo 27, versículo 20, não, capítulo 23, não é 27. O versículo é que é 22. Porém, abstendo-te de votar, não haverá pecado em ti. Aqui a Bíblia mostra claramente que se alguém não votar, não está pecando em não votar. Se a gente lê Eclesiastes, no capítulo 4 de Eclesiastes, ou capítulo 5, melhor dizendo, a Bíblia fala também bem direto ao voto. E eu quero também fazer menção dessa leitura. Vocês observaram que Deuteronômio, a Bíblia diz que se nós não votarmos, nós não estamos pecando em deixar de votar. Mas no capítulo 5 de Eclesiastes, versículos 4 e 5, diz assim: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Eu acho que só essa leitura, a gente analisando, alguém pode pensar, mas então votar está errado. Não, vocês observaram que o Deuteronômio está escrito assim: se você não votar, você não está pecando. Agora aqui, o que eu entendo errado aqui em Eclesiastes é votar e não cumprir o seu voto. Eu acho que voto não é nem questão de pagar, é uma questão de cumprir. Porque pagar, a gente, vou pagar, não, é um cumprimento, eu cumprir com relação à palavra. Quando você empenha uma palavra, você votou, você fez um compromisso. Mas quando a Bíblia fala que nós, se não votarmos, nós não estamos pecando, às vezes transmite um pensamento assim para a igreja, então é melhor não votar. Então eu não vou votar, não vou fazer nenhum voto. Agora, eu pergunto aqui nessa noite, quem é aqui que nunca votou? Eu não estou falando votar em candidato, aí na política não. Estou falando no aspecto espiritual mesmo. Quem é aqui que nunca fez um voto? Você pode falar, pastor, eu até não fiz. Eu quero te perguntar, no momento do batismo, não foi te feita algumas perguntas? Você não assumiu um compromisso? Você não fez um voto de fidelidade a Deus? Eu acho que todos nós que estamos aqui passamos por isso. Então, irmãos, eu quero associar bem essa palavra voto aqui nessa noite, volto a repetir, a um compromisso. Quando nós fizemos um compromisso, nós votamos, um voto a Deus. E eu acho que é um momento bom de a gente analisar isso aí, porque nós estamos, vocês já observaram que a questão de compromisso hoje não está valendo muito, esse compromisso de palavra. Houve uma época que o pessoal havia assim um respeito muito grande por uma palavra empenhada. Quando alguém falava, olha, eu vou fazer, você acreditava. Agora, os tempos vão mudando e nós hoje já estamos assim, tem que ser o preto no branco, tem que ser assinado. Nós temos que assinar. Às vezes, vocês já observaram com relação à lei trabalhista,
Às vezes uma pessoa chega eu não quero aqui incentivar um patrão a trabalhar ilegalmente, não é isso que eu quero incentivar. Mas quantas vezes alguém trabalha para outrem, uma pessoa está numa necessidade muito grande de trabalhar, às vezes é um dia, uma coisa assim, não tem como, ou até alguns dias, e aquele que vai contratar está praticamente impossibilitado de assumir uma responsabilidade com relação à documentação, não é isso, Odeci? Quantas vezes isso acontece? E a pessoa vai lá, trabalha um mês, recebe o salário, atendeu uma necessidade dele, e ele empenhou uma palavra quando entrou, falou, eu vou entrar, vou trabalhar, vou ser um diarista, eu vou trabalhar por um mês, aí, mas quando ele sai, ele vai, contrata um advogado, e move uma ação contra o patrão, e às vezes deixa o patrão numa situação difícil. Você sabe que hoje não está fácil arrumar empregado, às vezes é um dos fatores que dificulta, é exatamente essa questão aí. Mas eu estou citando isso como um exemplo, eu não estou aqui falando, dando uma palavra hoje, com relação a patrão e empregado, não é isso que nós estamos falando, eu estou falando sobre uma palavra empenhada, porque às vezes uma pessoa vai lá para arrumar um serviço, lá num comércio, lá numa empresa, e o proprietário fala, olha, eu preciso de um funcionário, mas é só um mês, e eu não tenho como, eu acho que até deve trabalhar com uma certa segurança, é igual eu estou falando hoje, é o preto no branco, vai lá num contador, manda fazer um contrato, né, irmão, assim, tem como fazer, fica legal, mas, diante da palavra empenhada, às vezes a pessoa deixa de fazer isso aí, e depois paga um preço muito grande. Então, essa questão, negócio, né? Alguém termina um negócio, às vezes é preciso de, imediatamente, vai fazer um compromisso de compra e venda, alguma coisa assim. Por quê? Porque palavra não está valendo muito. Mas a palavra, a Bíblia, ela fala com relação à palavra do crente. O que a Bíblia fala com relação à palavra do crente, irmão? Quem pode me ajudar aí? Sim, sim e não, não. O crente, quando fala sim, ele falou sim. Quando ele fala não, também. Se for necessário, tem que falar não, está certo. Mas tudo que passa disso é de quê? Procedência maligna. Vocês observaram que a coisa é séria? Não é brincadeira? Eu acho que a gente precisa ter muito cuidado. Inclusive, é muito cuidado ao assumir um compromisso. Às vezes, hoje, nós valorizamos muito, e a razão é essa, é exatamente nós estamos desvalorizando, não estamos sendo fiéis nos nossos compromissos, aí valorizamos muito a questão de leis, vamos para cima. Então, eu acho que é um tempo de voltar. E o crente, esse princípio aí, ele tem que prevalecer dentro da igreja. Tem que prevalecer. Irmão, você trabalha para alguém tem lá, assina na carteira um tanto, mas ele te dá uma gratificação, e ele te contou que foi uma gratificação, aceita aquilo como uma gratificação. Não leva aquilo para depois, porque se for provado depois, se você deu uma gratificação, depois ele pode te levar lá não é isso, Horaci? Desse jeito, pode levar e mover a ação. Mas então eu quero deixar essa palavra hoje, quer dizer, se votares, se não votares, você não está pecando, mas se você assumiu, e eu pergunto nessa noite, volto a repetir, quem é aqui que nunca votou um voto? Quem que nunca fez um compromisso? E tem outra coisa, eu até desafio de novo, quem é aqui que nunca vai votar um voto? Não é aquele voto que alguém fazia lá para dar um presente, para dar alguma coisa, uma oferta para um santo, dar uma oferta para alguma coisa, você está acostumado demais a ver isso aí. Ou às vezes ir lá em tal lugar a pé, de joelho, sei lá, não é esse tipo de voto não, é uma troca, isso aí é uma proposta de troca, embora que depois não funcione, mas é uma proposta de troca. Não, eu estou falando esse voto compromisso, nós votamos. Mas com relação ao crente, irmãos, uma das coisas que todo crente,
quando ele aceitou a Jesus como Salvador, ele votou, ele assumiu um compromisso com Deus, foi com relação ao pecado. Isso eu não tenho nem dúvida, todos assumiram. Todos nós que estamos aqui assumimos um compromisso. Senhor, eu não vou deixar mais o pecado me dominar. Eu não vou ser escravo do pecado. Eu não vou ser dominado pelo pecado. Todos, quando nós aceitamos a Jesus, nós tomamos, é um voto que nós fazemos a Deus, com relação ao pecado. Mas depois o tempo começa a passar, o tempo vai passando, e às vezes o pecado começa a se chamar de outros nomes, nós começamos a dar outros nomes ao pecado. O pecado, eu posso, nessa noite, irmãos, falar aqui com toda segurança, que o pecado, ele ainda é pecado e é o maior inimigo do homem. É o maior inimigo do homem. Eu posso desafiar aqui nessa noite. Um tempo desse deu uma palavra mais direta sobre isso, assim, e eu usei praticamente o que eu vou usar aqui de novo. Mas eu acho que é tão interessante que vale repetir isso aqui. A morte, vamos dizer assim, a pobreza separa o homem de Deus? Sim ou não? Não. Tem muita gente pobre que vive bem perto de Deus. Às vezes, os problemas numa família, eu digo problemas, aqueles problemas que te atacam, não é aqueles que você provoca. Provoca pode até te separar, mas aqueles que você é atacado, às vezes enfrenta aí, isso aí te separa de Deus? Também não. As doenças te separam de Deus? Não. Eu já vi gente doente que chega mais perto de Deus. É um alerta. Agora deixa eu ir bem forte mesmo. A morte separa o homem de Deus? Eu digo a morte, essa morte que nós estamos acostumados aqui, porque a Bíblia fala da morte, de outra morte, mas eu estou falando dessa morte física. Ela separa o homem de Deus? Não. E o pecado separa? Então o pecado é o maior problema que o homem enfrenta. Ele é maior do que a morte. A riqueza também não deve separar, porque a Bíblia fala de homens ricos que serviam a Deus. Então, quando a riqueza separa o homem de Deus, é a mesma coisa que a pobreza pode separar. A falha está no homem, não é em Deus não. Não é uma questão isso aí não torna um obstáculo. A falha é nossa, nós é que falhamos. O homem precisa servir a Deus na pobreza e na riqueza. O apóstolo Paulo chegou a falar isso. Ele não falou diretamente riqueza, mas ele falou, eu sei viver. Deixa eu parafrasear aqui, eu não dou conta de repetir o versículo assim bem na íntegra, mas eu sei viver na fartura, mas também sei passar necessidade. Então, tanto na fartura como na necessidade, Paulo estava com Deus. Então, a maior miséria da raça humana, a maior miséria do homem, chama pecado. Porque isso aí separa o homem de Deus. Não tem mais nada, mais nada. É por isso que eu, irmãos, tenho lutado aqui para trazer pregadores aqui para pregar assim contra o pecado, ensinando uma igreja a viver uma vida próxima de Deus. Eu mesmo tenho lutado aqui para orientar essa igreja para também distanciar do pecado e chegar a Deus. Eu não tenho trazido obreiros aqui, pastores aqui para pregar prosperidade, uma troca. Você vem aqui, dá tanto que Deus vai te recompensar com tanto. Não, isso aí eu não vou propor uma troca, de forma nenhuma. Mas eu tenho que falar, eu tenho que mostrar para a igreja que nós temos que separar, distanciar do pecado. Tem que saber isso aí, irmãos. Mas, para a gente distanciar do pecado, a gente dá conta de sair sozinho? Vocês acham que dá?
Tem alguém aqui que já deixou de pecar por conta própria mesmo, sozinho? Não, eu dou conta, eu sou homem, sou forte e eu dou conta. Tem alguém aqui que tem coragem de bater no peito e falar, eu dou conta de fazer isso? Se for para bater, o primeiro que não vai bater sou eu, porque eu não dou conta. Vocês sabem, quem nos livra do pecado é Deus. Então, para distanciar do pecado, eu tenho que chegar perto de Deus. Primeira coisa, eu não posso de forma nenhuma acreditar que eu vou dar conta de me libertar do pecado, a não ser pela grande misericórdia e ação de Deus na minha vida. Então, daqui a pouco eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre a defesa de Deus na nossa vida, porque, irmãos, na realidade o homem só toma uma decisão. O que cabe a nós é só uma decisão, uma atitude. E depois alguém fala assim, o resto é com Deus. Não é resto não, é tudo. Não é nada de resto não. Nós tomamos uma decisão e Deus faz tudo. Eu tomo a decisão, aceito Jesus. Quando eu aceito, eu fiquei livre do pecado no aspecto passado, daquela condenação, aquela miséria que eu vivi lá no passado. Aqueles pecados que eu cometi lá, no dia que eu aceitei Jesus de coração, eles foram cravados lá na cruz, ficaram lá, eu saí livre. Mas hoje eu ainda tenho uma batalha. Inclusive a Bíblia diz que o homem que falar que não peca, ele está mentindo. O dia que ele fala assim, eu deixei de ser pecador, ele está mentindo. Pastor, mas então como é que explica isso? Irmãos, a Bíblia condena e a Bíblia mostra que o que o homem precisa é não viver na prática do pecado, é diferente de não pecar, porque o homem peca, nós pecamos, todos nós estamos aqui, somos pecadores, só tem uma coisa, nós não temos alegria, não temos prazer no pecado. O pecado traz em nós eu acho que até uma revolta. Eu sou revoltado com o pecado, na minha vida. O apóstolo Paulo, ele escreveu no capítulo 7 de Romanos, ele diz, miserável homem que eu sou. Você já imaginou que palavra, irmão? Ele sentiu, quando ele falou aquilo ali, ele não olhou para trás, não apontou para ninguém, não, ele falou, miserável homem que eu sou, é eu. Por quê? Porque o que eu quero, o que ele queria? Distanciar do pecado, deixar de ser pecador, deixar de pecar de uma vez por todas. Ele falou, isso eu não dou conta. Agora o que eu não quero, eu chego acabo fazendo. Teve alguém que falou alguma coisa? Não, né? Então, irmãos, o pecado é a maior miséria da raça humana e nós fizemos um voto de chamar pecado de pecado, viu? Nós assumimos um compromisso de chamar o pecado de pecado mesmo, não maquiar ele, não mudar de nome não, é pecado mesmo, ele é pecado, e o pecado separa o homem de Deus. O crente tem que entender isso. Irmãos, existem muitas mensagens pregadas por aí, existem muitos mestres ensinando por aí, é como o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. São mestres que são buscados para pregar aquilo que alguém quer ouvir, mas não é realmente a mensagem do Evangelho, não é a mensagem, porque a mensagem do Evangelho é essa que luta para distanciar o homem do pecado, e para isso ele tem que chegar a Deus, tanto é que o apóstolo Tiago escreveu assim, chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Depois, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, primeiro, para você resistir ao diabo, você tem que chegar perto de Deus. Chegar a Deus, né? Então, irmãos, o pecado ainda continua sendo pecado. Não adianta tentar disfarçar, e nós não podemos disfarçar o pecado. Pelo contrário, nós temos que chamar o pecado realmente de pecado, pelo nome, mas livrar dele pela graça de Deus. Irmãos, a única coisa que nos livra do pecado, volto a repetir, é a graça de Deus.
Eu tenho uma palavra que eu já ministrei por algumas vezes, assim, lendo uns textos com relação a perdão. Eu até já ministrei por mais de um dia desse eu até fui lá no Jericoacoara, e eu estava indo para Jericoacoara e tinha um irmão dirigindo para mim. Aí eu abri minha Bíblia e encontrei um esboço sobre essa palavra, perdão, que eu montei isso há muitos anos, no início do meu ministério. E Deus me levou a ministrar aquela palavra ali. E quando eu terminei aquela ministração ali, eu pude perceber uma ação de Deus muito grande. Mas nessa palavra com relação a perdão, eu faço uma divisão ali em alguns pontos, mas um deles que o crente precisa é acreditar no perdão de Deus. Precisa acreditar, você precisa acreditar que o sangue de Jesus tem poder para te perdoar. Porque senão vai virar um grupo de crente que vai estar carregando essa carga do pecado toda a vida, não é verdade? Então o que nós precisamos fazer? Chamar o pecado de pecado, não maquiar o pecado, mas tem uma coisa, nós temos que crer que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Tem que tomar uma decisão? Tem. O pecado é alguma coisa para a pessoa, eu já disse aqui, viver na prática dele. Vocês lembram daquela mulher que foi pega num ato de adultério e foi levada até Jesus? Eu acho que todo mundo aqui lembra dela. Vocês lembram como é que Jesus fez? Jesus perdoou ela ou não perdoou? Perdoou. Mas Jesus deu uma instrução, não deu? Vai e não peques mais. E aquela palavra vale para mim e para você. Irmão, toma posse do perdão de Deus nessa noite e saia daqui com um ardente desejo no coração de não pecar. Você está carregando um peso daquele pecado que você cometeu o ano passado, há 3 anos, 5 anos, 10 anos atrás? Sinta perdoado isso aqui hoje em nome de Jesus, mas saia daqui com um propósito no coração: eu vou vencer em nome de Jesus. Eu vou vencer essa miséria. Eu vou vencer, eu vou procurar chegar perto de Deus e vou vencer essa miséria. Vote isso aqui nessa noite. Esse voto é de Deus. Um tempo desse eu estava dando uma palavra numa congregação nossa, e eu citei um versículo, Romanos capítulo 8, versículo 1. Aquele que está em Cristo, mas nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo, que já não vive segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se eu errar alguma palavra aí, mas o sentido do versículo é esse aí. E eu enfatizei aquela palavra um pouco, e quando terminou, o irmão falou assim: pastor, existe um problema na minha vida, lá adiante eu ser crente, que esse trem me pesa, então não tem condenação não? Ele não tem não. Eu não estava conversando com o novo convertido não, irmãos, era com o obreiro. Foi ele que me fez essa pergunta. Lá do passado, ele achava que o pecado foi grave demais, e que ele ele o pecado ainda tinha poder de prejudicar a salvação dele, alguma coisa assim. Então ele estava carregando um peso. Falei: irmão, tira esse peso das costas. E eu quero falar para você que nessa noite, irmão, tira o peso das costas, aceita o perdão de Deus. É como aquela mulher adulta, foi pega lá no ato de adultério. Aquela mulher, quando ela procurou Jesus ali, ou foi levada, né? Nem não foi ela que procurou, ela que chegou, foi levada ali, quer dizer, por um grupo de acusadores. Jesus perdoa aquela mulher. Ela saiu dali. Eu acredito que aquela mulher saiu dali feliz, não saiu? Alegre, muito alegre. Muito, ela foi para ali condenada à morte e saiu dali livre. Mas essa é a minha história e a sua história. Nós entramos aqui também condenado. Você acha que o pecado seu, às vezes não é um adultério, o pecado que você cometeu lá, eu estou falando antes de ser crente, às vezes uma coisa assim, foi um pecado, ele era um pecado assim, que
ele era menor do que o daquela mulher, então por essa razão não precisa de um perdão daquele jeito. Não, eu quero dizer para você que o pecado daquela mulher era o suficiente para ela morrer, e o meu e o seu também era, mas Jesus perdoou aquela mulher, me perdoou e perdoou você que está aqui nessa noite. Só que aquela mensagem dele continua de pé: vai e não peques mais. Vai, faça como o apóstolo Paulo. Eu tenho aversão, eu tenho um sentimento de aversão com relação ao pecado. Então eu tenho uma aversão ao pecado. Então, irmãos, esses dias eu anotei alguns versículos com relação a essa questão da aversão ao pecado, e Jesus falou isso aí, Isaías falou sobre profetizou sobre isso, né? Ai daquele que ao mal chama bem. Então o crente tem que lutar para não chamar o mal de bem. É uma batalha. Mas coloca isso no seu coração. Coloca isso no seu coração e com certeza Deus vai te abençoar. Então confie em Deus. Se você quiser ler alguma coisa com relação ao pecado, abra sua Bíblia no capítulo 6, lá na sua casa depois, no capítulo 6 de Romanos. Essa palavra se repete ali pelo menos 6 vezes. Versículo 1, versículo 2, versículo 11, versículo 13, versículo 15, versículo 16. 1 João 1:9 fala com relação o sangue de Jesus tem poder para nos libertar de todo o pecado. Vocês observaram que Jesus fez uma distinção entre escândalo e pecado. Ele disse que aquele que está cometendo um escândalo é melhor que amarrar uma pedra no pescoço e pula dentro da água. Mas o pecado, uma gota do sangue de Jesus purifica o homem de todo o pecado. Eu não estou falando essa palavra te incentivando a sair pecando por aí. Você já entendeu o que eu falei? Eu acho que você entendeu muito bem a forma que a gente está orientando aqui. Mas a realidade é que o sangue de Jesus tem poder mesmo. O meu desejo é viver uma vida livre e ver vocês livrem, entendendo que são perdoados por Jesus Cristo. A igreja precisa, eu acho que essa questão, irmão, da alegria do crente aqui na terra, está intimamente associada a isso, ao perdão. Está livre, viver uma vida livre. Agora, vigia. Foi isso que Jesus falou para aquela mulher: vigia. Uma outra coisa que a gente podemos considerar um voto que o crente precisa entender, irmãos, é que o crente não é dono de nada. Você lê o Salmo 24, versículo 1, diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ageu capítulo 2, versículo 8, a Bíblia diz que nós somos Deus é dono do ouro e da prata. A gente pode muito bem exemplificar isso aqui, porque ninguém nunca viu alguém indo para o cemitério, partindo e levando alguma coisa. Normalmente fica tudo aqui. Eu não sei por que a gente vive uma vida de desespero para conseguir as coisas. Eu hoje estava conversando com a Glória, uma coisa bem simples, e que a gente eu acho que exemplifica um pouco isso aí. Vocês sabem que essas promoções de celular, eu, por exemplo, eu tenho o meu celular da Claro é um pacote aqui da igreja, da Glória também. E nós temos 2 chips, tem um outro que a gente fala com a Oi. Agora a Oi eu pago uma taxa pequenininha de R$12 e eu tenho um crédito, eu tenho um bônus de 24 por dia. Como eu ligo pouco, eu não sou de estar ligando muito, isso aí é o suficiente para me usar e sobra, praticamente todo dia sobra. Quando eu vou fazer qualquer ligação interurbana, eu ligo, se eu for fazer do celular, que eu até evito também,
eu procuro, se eu estiver aqui, ou onde tem um telefone fixo, eu procuro fazer com fixo, porque é mais barato, mas eu ligo do Claro, porque o outro não me dá direito, né? Aí, com isso, agora, quando eu viajo para longe, eu tenho que voltar, retornar algumas ligações, ou até recebo algumas ligações, aí gasto um pouco do crédito, mas o meu crédito vai acumulando. Hoje, por exemplo, quando eu fui lá no Mão Reginaldo, coloquei lá os R$12, meu crédito foi para R$94 e alguma coisa, fora o bônus, né? Só o crédito. Aí eu fui ver no telefone da Glória, está de 137. Aí eu falei para a Glória, para que nós estamos guardando isso? Pois é, ué, daqui a pouco sai uma nova regra disso aí, nós perdemos tudo, né? Agora, quando eu gasto um pouquinho, eu falo, por que eu não liguei do outro, eu não fiz? Reservando isso para quê? Irmãos, aí eu comecei a pensar, eu estava até com essa palavra já em mente, falei, gente, a maioria do povo que guarda fortuna é desse jeito, não aproveita nada. Está guardando isso aí, não aproveita nada. Vocês já imaginaram quem está montando um patrimônio e tem aí um patrimônio de 10, 12, 15, 20 milhões e está correndo atrás demais? Para que isso, irmãos? Ele dá conta de gastar isso? Só se fizer negócio errado demais, dá bobeira demais. Mas se ele deixar esse dinheiro aplicado na poupança, ele não gasta. Vai dar para ele viver tranquilo. Irmãos, e nós não somos donos de nada. Deus nos colocou aqui como administradores. Se você ler, eu estava ouvindo uma mensagem hoje, uma palavra hoje, e quem estava ministrando aquela palavra leu o Salmo 112. E não é a primeira vez que eu vejo, já ouvi alguém comentar sobre esse salmo, e acho muito bonito, e ele tem umas promessas interessantes. Mas quer ver o Salmo 112, o que fala? Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Fazenda e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. Bem irá ao homem que se compadece e empresta, disporá suas coisas com juízo. Então aqui diz que na casa dele haverá fartura, fazenda e bens haverá, mas não está falando que ele é dono, não está falando que ele é dono, e na realidade nós não somos donos, e nós temos que entender que a nossa vida, o nosso patrimônio, o verdadeiro patrimônio nosso, nós estamos formando ele, nós estamos montando ele no céu, porque ali diz que nós teremos uma casa. Jesus está preparando morada, e ali nós vamos morar eternamente. Glórias a Deus. Então, irmãos, o crente, uma das coisas que nós, dentro do nosso voto, que nós fizemos, foi sermos fiéis a Deus nas contribuições, nas coisas daqui. A Bíblia fala com relação a isso. Então, a Bíblia fala até de uma forma, que nós granjearmos amigos com a riqueza da injustiça, porque a riqueza humana, de uma certa forma, irmãos, dentro do ponto de vista nosso, ela é injusta. A riqueza não é de quem trabalha muito. Normalmente não é rico, não é porque trabalha muito, irmão Valdetinho. Quem consegue uma grande fortuna aqui, às vezes não é quem trabalhou muito. E às vezes, e aí vem um questionamento: por que tem pessoa que trabalha muito e não consegue, e às vezes outro não trabalha e consegue? Aí a gente analisa: será que está havendo injustiça? E dentro do ponto de vista nosso, é uma injustiça. Você lembra que o Davi, no Salmo 73, ele falou assim, que vendo a prosperidade dos ímpios, meus pés quase se desviaram.
Ele também teve essa mesma visão. É porque ele entendeu ali uma injustiça. Então, quando fala granjear amigos com a riqueza, com a riqueza da injustiça, com os recursos aí, eu acho que a gente pode entender muito bem que granjear amigos, como é que nós podemos granjear? Aonde nós granjeamos mais amigos? É quando você investe em missões, investe na obra de Deus, porque você está reunindo irmãos, amigos que se tornam irmãos. Glórias a Deus. Então, eu acho que é interessante observar isso aí. Nós não somos donos. Nós temos um voto a Deus de sermos fiéis a Deus. Um compromisso com Deus com relação a isso. Outra coisa que eu quero, aqui, irmãos, eu quero enfatizar aqui, é que nós fizemos um compromisso de entregar as nossas vidas nas mãos de Deus, e a nossa defesa, quem nos defende é Deus. Nessa observação aí, eu quero estar lendo aqui alguns versículos, para a gente estar seguro, porque na realidade o nosso desejo, o desejo do homem, do velho homem, que às vezes ele aflora em nós, às vezes ele se manifesta na vida do crente, é o de vingança, não é? É o de reagir conforme os ataques. E quantas vezes nós somos atacados? Quantas vezes a igreja tem sido atacada? Lá no passado, morreram fiéis que foram martirizados. E hoje não está acontecendo isso. Mas existe muitas formas de ataque por aí. E às vezes você tem vontade de defender. Mas, se a gente vai para a Bíblia, eu queria que vocês atentassem para alguns versículos que eu quero ler aqui nesta noite. Então, irmãos, 1 Pedro capítulo 2, versículo 23, diz assim: e quando injuriavam, ele está falando de um exemplo de Jesus, não injuriava, quer dizer, quando o injuriavam, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. O que nós podemos aprender aqui? Que Jesus, o exemplo de Jesus foi esse. Quando ele era injuriado, ele não injuriava, mas ele entregava para quem? Para o Pai, que julga retamente, julga justamente. Vocês sabem por que, irmãos, que nós não alcançamos, quantas vezes nós somos provocados, somos pisoteados? Vocês sabem por que nós não, às vezes Deus, não há um julgamento de Deus tão rápido? A culpa é nossa, é porque nós queremos tomar partido e fazer por nossa conta, é só por isso. Mas entregue para Deus, deixa Deus fazer. O tempo é de Deus, o poder é dele, a justiça é dele, não é minha não. No livro de Esther, capítulo 4, versículo 14, tem uma palavra assim: porque se de todo te calares, neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe para tal tempo como este chegaste a este reino. Aqui o Mardoqueu está mandando uma mensagem para Esther com relação ao livramento da parte de Deus. Êxodo 23 e 22, esse versículo aqui é forte, esse aqui é tremendo. Mas se diligentemente ouvirdes a sua voz e fizerdes tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Irmãos, você já imaginou você receber uma orientação, uma palavra dessa de Deus, assim: mas se você andar nos meus caminhos,
se diligentemente você cuidar da obra de Deus, pode ser na sua casa, fala, pastor, mas eu não sou pastor, não sou obreiro. Não, cuida lá na sua casa. Trate a sua família, oriente seus filhos como alguém que está fazendo a obra de Deus. Contribua, trabalhe, ajude alguém como alguém está fazendo a obra de Deus. Se você diligentemente atentar para aquilo que é dele, a promessa dele aqui é a seguinte: serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Quem está falando isso aqui é Deus. Eu queria que você sublinhasse esse versículo na sua Bíblia, guardasse esse versículo. Deuteronômio, Êxodo 23 e 22. O profeta Isaías, no capítulo 54, versículo 17, ele diz: toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Glórias a Deus. Irmão, não dá para ficar alegre nessa noite, saber que Deus pode, aquele que diligentemente servir ao Senhor, vai ter o Senhor como seu aliado. Ele está do seu lado, e aí ele vai falar assim: sou inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. Aí precisa você entrar na briga? De vez em quando eu tenho que ler esses textos, senão eu fico meio revoltado em cima de algumas coisas. Mas quando eu começo a ler uns textos como esse, e quando eu falo uma palavra dessa para vocês, ela está falando comigo. Então eu tenho um defensor e você tem um defensor. Quando você ora, irmão, quando você busca a Deus, quando você serve a Deus, você começa a usar o poder, a força de Deus. Eu já falei isso aqui para a igreja. Quando um crente manda um demônio sair e o demônio sai, o demônio saiu não é porque o crente é bom, por isso ou por aquilo, não. É porque ele usou a força de Deus, ele usou algo do céu. Quando ele manda uma enfermidade sair, ela sai, ele está usando uma força do céu. Ele não é remédio para curar ninguém, mas o Deus que nós servimos tem poder para isso. Glórias a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. O Hebreus, na epístola escrita aos Hebreus, capítulo 10, versículo 30, diz assim: porque bem conhecemos que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Irmão, julgamento é com Deus. Julgamento é com Deus. Eu conheço muito pouco, de uma forma bem superficial, mas eu já ouvi alguém comentando, ouvi assim, como eu estou dizendo aos irmãos, de uma forma superficial, claro que não estava aqui, mas eu lembro de ouvir alguém comentando que o pastor, teve pessoas aqui em Itapuranga que fizeram o pastor Justo chorar. E tem alguém aqui que sabe disso, sabe de algumas pessoas que provocaram lágrimas na vida nele. E eu posso perguntar a esses irmãos hoje, aonde eles estão? Então, irmãos, a coisa é muito séria. Com relação à defesa, o Salmo de 23, versículo 4, tem uma palavra aqui que eu sempre tenho repetido aqui. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a Bíblia atualizada fala assim: eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Eu sempre tenho falado isso aqui para os irmãos, mas eu quero enfatizar bem claro hoje, voltar a enfatizar. Irmão,
Não precisa ter medo do adversário, não precisa ter medo do inimigo, não precisa ter medo daquele que está aí tentando prejudicar a sua vida, quem sabe até te caluniando. Não precisa ter medo dele não, fica tranquilo, vai para a presença de Deus, vai para os pés de Jesus. Eu lembro do Esdras, aquele cantor que passou aqui em Itaporanga uma época. O Esdras me contou um fato ligado a um hino que ele gravou. Eu lembro até o título do hino, é Maravilhoso é Jesus. E ele cantava esse hino, e ele disse que naquela época tinha poucos hinos ainda, tinha gravado poucos hinos, e um deles era esse aí. Então ele cantava, ele foi para São Paulo a certa época, cooperar numa região, e ele saía ali, quase não tinha nem playback naquela época, e ele com violão e cantando, e ele sempre repetia esse hino. E um dia eles estavam indo numa caravana, e um presbítero, quando eles pararam para tomar um lanche, um presbítero perguntou para ele: "Ô Esdras, você vai cantar o Maravilhoso é Jesus hoje?" Aí antes do Esdras responder, ele falou assim: "Porque às vezes o disco fura, o disco pode furar." Aí ele se sentiu ofendido, né? Aí respondeu para o presbítero assim: "Eu não sei, mas uma coisa eu te garanto, que eu estou atrás da cruz de Cristo, e as pedradas que forem direcionadas a mim vão pegar na cruz, e elas podem voltar, e pode ferir aquele que está apedrejando." Então, aí ele disse que chegou no destino, e quando foi cantar, foi dada a oportunidade para ele, e ele disse que ficou assim: "Meu Deus, eu canto Maravilhoso é Jesus, o homem critica, eu não canto, eu estou obedecendo ele, o que eu faço? Eu vou obedecer a Deus." Deus direcionou e ele cantou Maravilhoso é Jesus. Quando ele cantou, ele falou assim: "Pastor, desceu uma graça de Deus tão grande, e ali eu tive uma visão do arrebatamento da igreja, e eu escrevi o hino A Grande Parada." Ali foi a origem do hino A Grande Parada, que naquela época ele cantou ele aqui. Então, com uma letra muito bonita, por sinal, falando sobre a vinda de Jesus. E ele falou: "Ali foi fruto de uma visão que eu tive na hora que eu obedeci a Deus." Então, eu cheguei perto de Deus. O que eu quero mostrar para os irmãos é o seguinte: ele aproximou de Deus, e ali ele pôde perceber uma defesa de Deus. Então, irmãos, não precisa preocupar, não precisa tentar se defender, mas cumpra esse voto de andar perto de Deus, essa promessa que você já fez ela a Deus algumas vezes. Procure cumprir. "Pastor, mas às vezes eu não dou conta." Eu não estou falando de você dar conta de tudo, não, mas coloca no seu coração o desejo. Irmão, eu posso te garantir aqui nessa noite, que Deus está olhando no seu interior, está vendo o desejo do seu coração. Às vezes você até tem cometido alguns deslizes, falado alguma coisa que não deve, cometido alguma coisa, mas Deus está olhando para o seu coração, e Ele sabe se você está achando bom, se você está arrependido, se você gostou de fazer, se você quer uma outra oportunidade para repetir o mesmo erro. Não, eu quero que você arrependa aqui nesta noite, mude a sua direção. É aquela palavra que eu falei com relação à mulher que foi pega em adultério. Você pode tomar posse do perdão de Deus aqui, sair daqui alegre tomando posse do perdão de Deus, agora com uma condição: vai e comece a ter uma aversão ao pecado. Comece a orar hoje: Senhor, me dá uma raiva do pecado, me dá uma aversão total ao pecado, e eu tenho certeza que Deus vai honrar essa decisão sua, mais esse voto que você pode fazer nessa noite. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, que Deus te abençoe. E eu tinha até um outro detalhe que eu queria falar aqui, mas eu vou, ou até mais umas duas colocações que eu queria fazer aqui, mas deixa eu falar só um pouquinho numa aqui. Nunca procure receber a glória que é de Deus. Nunca. Irmão, a Bíblia é enfática, é clara, e diz que
Deus não dá a sua glória a outrem. A glória é de Deus. Deus, tudo o que é feito, mesmo aquilo que às vezes Deus fez através de você, você foi simplesmente um canal, mas quem operou foi Deus. Você lembra daquele culto familiar que você deu uma palavra, você saiu de lá todo feliz? Porque na realidade a palavra teve uma aceitação, uma repercussão, gerou um mover de Deus, você ficou muito alegre, foi a glória para Deus. Glórias a Deus. Você lembra daquele hino que você cantou e gerou muitas glórias a Deus, muita alegria? A glória para Deus. Glórias a Deus. Eu vejo aqui o irmão Sebastião Camargo aqui na minha retaguarda, e o irmão Sebastião tem orado. Quantas pessoas já receberam o batismo pelo Espírito Santo através dessa oração dele, da equipe, desse grupo? Mas a glória é para Deus, Tião, só para Ele, só para Ele. Irmão, você que foi inteligente, eu vi, pastor Valdeci, você ministrando uma palavra aqui domingo que gerou uma comoção muito grande, uma operação de Deus, mas a glória é para Deus, é dele, tudo é para Ele. Esse destaque do trabalho aqui, essa equipe que trabalha aqui na igreja, pastor Joel com esse dinamismo, ele é muito versátil, faz de tudo, né? Mas a glória é para Deus. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E assim eu estou usando esses nomes como exemplo, mas eu quero que desde o porteiro, aquele que está lá atrás, e tem introduzido pessoas aqui, e às vezes tem tido um atendimento muito bom lá atrás, que merece até elogios, mas a glória é de Deus. Não busque para você aquilo que pertence a Deus, e unicamente a Ele. Eu vejo hoje muita gente recebendo muitas honrarias, e até eu já ouvi alguém falando até bem direto assim: honraria e caldo de galinha não faz mal para ninguém, até caldo de galinha faz mal, e honraria é um veneno, e tem envenenado muita gente, tem muita gente contaminada, envenenada. Ele chega a um ponto de começar a cobrar, buscar para Ele, não só alegrar com as honrarias, mas buscar para Ele a glória que pertence a Deus. Glórias a Deus, louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, eu queria até pedir à igreja, vamos colocar em pé e fazer uma oração aqui nessa noite. E em meio a tantos votos que você já fez, o voto de ser fiel a Deus, o voto de honrar a Deus acima de tudo, o voto de servir a Deus de todo o seu coração, todos os votos que você já fez em ser fiel nos dízimos, nas ofertas, acima de tudo, além de tudo isso, eu queria que você votasse aqui nessa noite: eu quero, Senhor, ter uma aversão ao pecado. Eu quero buscar o outro lado da coisa, eu quero buscar o lado bom da vida. Esse dia a Glória encontrou uma mensagem no Jornal Popular, e até uma escritora que eu não sei o nome, e ela escreveu ali substituindo outra, mas a mensagem é tão linda, e o título da mensagem é assim: de que lado você, de que lado você está? Eu quero perguntar aqui nessa noite: de que lado você está? De que lado que nós estamos? Glórias a Deus. O lado de servir a Deus, se comprometendo em servir ao Senhor, sermos fiéis. Irmão, não tenha medo do desemprego não, tenha medo do pecado. Você tem medo do desemprego não, Deus vai cuidar, Deus cuida até das plantas, das formigas, das aves, que não planta, nem semeia, nem cega, nem colhe, mas Deus tem cuidado delas. Deus vai cuidar de você.
Glórias a Deus. E assim sendo, não tenha medo de nada não, fica tranquilo, vamos sair daqui de cabeça erguida, a vitória é nossa pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas vamos fazer um voto, vamos ter uma aversão ao pecado. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero nesta noite, primeiramente, te agradecer, meu Pai, pela Tua palavra, o Senhor ter deixado essa palavra escrita para nós. Eu te louvo, meu Deus, pelo Senhor ser o Deus que o Senhor é, esse Deus que me dá, Senhor, coragem, que em meio às lutas, às tribulações, mas o Senhor fala ao meu coração, como o Senhor tem falado aqui nesta noite. Pai, me ajuda a sempre ter uma aversão ao pecado, a ter um desejo no meu coração de melhorar, de chegar mais perto do Senhor, porque quando eu chego perto do Senhor, eu estou defendido, eu sou defendido, eu sou guardado, estou seguro nas Tuas mãos. Pai, não me deixe eu alongar de Ti, eu distanciar do Senhor. Charminabasuma rasuite, né? Lemai decante o nehalaba terminabas. Ah, Senhor, Tu é marraite o necante o nehalabas tu lá masuri onde né? Pai, Tu és o dono desta obra, o dono desta igreja, o dono da minha vida e da vida dos Teus filhos, dos Teus servos. Pai, eu quero te pedir, fazer um pedido aqui agora. Mostre que o Senhor está presente, meu Pai, mostrando, Senhor, transformando, mudando vidas, alegrando corações, Senhor. Quem sabe alguém aqui que não está dando conta de perdoar a outrem, eu quero te pedir, meu Pai, que esse Espírito opere na vida dele. Quem sabe alguém que está temeroso pelo trabalho, pela saúde e por tantos outros fatores, Senhor, eu quero te pedir, meu Deus, trabalhe essas vidas, fortalece, meu Pai. Chamarraite unahasum decante né, lemassum declamas nebe onde ela em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, graças a Deus, em nome de Jesus, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus, glórias a Deus. Graças a Deus. Glórias a Deus. Tem uma lista aqui, irmãos, algumas, entre os avisos, eu tenho alguns aqui, eu acho que eu tomei o tempo assim, precisava ter deixado um tempo maior para falar aqui nesse resumo, nessa questão da festa. Mas nós vamos caminhando e vai dar certo, Deus abençoar que vai dar certo. Tem aqui a comissão organizadora da festa. Nós estamos aqui na coordenação, o pastor Jessoel, o pastor Antônio Moreira, Eurípides, Cândido. Secretaria, João Valdeci, Almeida e Adênica, Patrícia, que é a secretária executiva. Tesoureiro, Sebastião Rosa. Recepção, Enivaldo Cascalho, Márcia, Denil Diniz, Acamine, Ismael e Fernanda. Hospedagem, Winder e Edmilson, o Emilson. Limpeza, Delismar e Hilda. Açougue, que vai mexer com as carnes aí, João Borges, Kleber Borges, Reginaldo Ferreira. Estou falando aqui mais resumido para mim ganhar tempo, irmãos. Na cozinha ali, o pastor Ascendino, Eurípides Cândido, Olímpio Braz. No som, Edmilson. Servindo a água aqui, o José Canedo e Lourenço. Na energia, pastor Valdeci Bernardo e Ozonir. Segurança, Elcio Bento e Baltazar. Ali,
nós sempre colocamos aqui camelógramo, é ligado ao comércio, esse pessoal que vem vender as coisas. O Marcimino Filho cuida dessa área. No refeitório, Moisés, Genoir e Cláudio. No louvor, Brilho Celeste, pastor Wilson, Lucimeire, Cálita, Rafael, Hugo, Axa e Andréia. E assistente de púlpito aqui, o Julimar e o Gil Neto. Na ornamentação, a Cláudia. E a transmissão aí, o Lucas e o Renes. Então está aí essa lista de irmãos que estão na coordenação. Aqui é um pedido de uma reunião, hoje após o culto, com a equipe que irá trabalhar na recepção da festa. Quem está pedindo, meu Nivaldo Cascalho, está pedindo eu, Leonel, Lucas, Ismael, Adenil, Paulo, Lucas Alves, Rogério, Márcia Souza, Fernanda Acamini, Flaviane, Vanderleia, Ana Paula, Juliana Santana, Dandara, Idaiane, isso, e Márcia Vieira. Esses irmãos estão convocados para uma reunião aqui após o culto. Mais um bilhetinho aqui. Isso aqui é outra coisa. Aqui a lista dos irmãos que vão trabalhar na cozinha. Ana Paula, Antônio Afonso, Belira, Celso Calvão, Clodoaldo, Dalva, Diva Cunha, Divino, Elísio Teixeira, Francisco, Geneval, Geraldino, Jerônimo Joaquim, Eli Cabral, Hilda Ramos, Ilza Galvão, Jaime Xavier, Jandira, o Joaci, que é o Pio, João Maria, Joaquim Garcia, José Celino, Lindomar Soares, Lucim Ramos, Luzia de Fátima, Marcelo, Maria Aparecida Barbosa, Maria da Luz, Maria das Graças, Maria Nogueira, Marilza Maria, Odila, Paula, Pedro, Regina, Ruth, Santana Raimunda, Sebastião, Selma Maria, Severina, Ubiratã, o Íris e Valdivino. Essa lista, você vai ter alguma reunião, irmão Nego? Vai ter alguma reunião? Que dia que é a convocação para eles? Domingo? Domingo cedo. A lista vão trabalhar no refeitório. Adriele, Arthur, Carlos, Divina, Valim, Domingos Cabral, Douglas, Edson, Enoir, Silva Ferraz, Esaú Gonçalves, Eurípides Eustáquio, Eva Santana, Gislene, Hélio, Hilda Rodrigues, Ivoneide, melhor dizendo, Jadir, João Batista, João de Souza, José Osmar, José Paulino, José Walter, Lázaro Gonçalves, Lázaro Pereira de Souza, Luzenir, Maria Divina, Maria Rodrigues, Maurício, Neri, Noêmia, Regina, Ricardo Campos, Romério, Rosa, Sanito, Valdir, João Maria, Maria Madalena, Tatiane Silva Gonçalves. Essa lista dos irmãos que estão relacionados ali para o refeitório. Eu acho que eu terminei. Tem um pedido de oração aqui, irmãos, para a família e para o irmão Pedro Marinho, que foi para Goiânia e não deu notícia. E eles estão ligando e não conseguem localizar ele e nem notícia. Então, estão preocupados e estão pedindo os irmãos para orar por ele, né? A família está aí bem preocupada e tem razão para isso. Então, pastor Pedro Marinho, pedido de oração, está escrito aqui Pedro Marinho, deve ser o pastor Pedro Marinho mesmo. Então, os avisos da semana, hoje, amanhã, quarta-feira, culto de oração, na direção da equipe Batalhas de Cristo. Quem fez pedido das camisetas, procurar lá no irmão Nivaldo, procurar lá, irmãos. Então, hoje, amanhã, culto de oração, quinta-feira, os ensaios, sexta-feira, os grupos familiares, sábado, reunião com os professores da Escola Bíblica Dominical. O irmão Sebastião estava procurando hoje se tinha culto sábado, já relacionado à festa. Não tem. O trabalho de sábado é o trabalho normal. Como também no domingo de manhã, Escola Bíblica Dominical normal. Depois, à noite, sim, culto de abertura. O trabalho vai ter início à noite, às 19 horas, né, Manelia? E aí tem o prosseguimento, depois nós vamos estar passando aí a programação. Isso no domingo, quem vai estar pregando é o pastor Gilmar. E na segunda-feira, nós teremos na parte da manhã estudo bíblico com o pastor Sinomar Alves. À tarde é um trabalho local, do campo, visitantes. À noite, o grande culto com o pastor Jean Porto já pregando. E
Na terça-feira, o pastor Jean vai estar ministrando de manhã, tarde, o trabalho com a equipe local e do campo, e trabalhando aí com as visitas, e à noite o grande culto de encerramento. Então está aí, essa é a nossa programação. O pastor Josuel está pedindo o pessoal para acabar de limpar amanhã, né? Amanhã. Deu assim alguns probleminhas com relação a umas máquinas lá com relação à limpeza, isso gerou um pouquinho de dificuldade. Então, ele ainda precisa da ajuda de irmãos amanhã. Você que não está tendo muita coisa para fazer, ou mesmo se tem, mas pode tirar um tempo, e eu acho que até deve tirar, procure ali o local. Eu não vou escalar um grupo, não, mas procure ali para terminar essa limpeza amanhã. Ajude ali. Você que tem possibilidade de fazer isso, faça. E no domingo de manhã, Escola Bíblica Dominical, né? Acho que se eu esqueci, então domingo de manhã, Escola Bíblica Dominical. Quem tem os seus... A oração continua, todos os dias, às 5 horas, das 8 às 9, oração de ação das irmãs, das 3 às 4, oração missionária. Quem tem seus dízimos, suas ofertas, procure a tesouraria da igreja. Se você ofertou aqui, você fez um voto. E a Bíblia diz que é melhor não fazer do que fazer e deixar de cumprir. Então, procure, e esse voto com relação ao dízimo, a contribuição na igreja, você fez também um dia, então contribua. Com relação à festa, irmãos, deixa eu dar uma palavrinha aqui. A nossa festa está chegando, e eu quero continuar fazendo um pedido. Irmãos, deixa esse pessoal da cozinha trabalhar aí tranquilo. Não procure entrar na cozinha sem ser escalado. A cozinha já tem uma equipe para trabalhar. Então, na hora da comida, pega uma fila aí, entra na fila normal como os outros. Se eu for deixar entrar na cozinha para comer, eu vou falar para vocês tudo. Vocês entram e invadem a cozinha. Porque aqui eu não acho que tem um melhor do que o outro, que pode entrar na cozinha e o outro não pode. Então, eu acho que deve haver um equilíbrio com relação a isso. Outra coisa, continuo pedindo, irmãos, e me ajude com relação a isso. Olha, pode trazer o tanto de gente de Itaporanga que vocês quiserem trazer para comer aqui, mas não traga uma vasilha para levar comida, não. Nem para a própria família, não faz isso não. Isso aí gera uma falta de controle. Quem administra essa cozinha? Está aqui o pastor Arcendino, o pastor Eurípides, o pastor Mal Olímpio não está aqui hoje, mas esses dois estão aqui. Esse fator desequilibra totalmente o andamento da coisa. E é um trem justo. Quando alguém vai levar comida, é igual quando compra comida aqui. Aí que as mocidades fazem uma comida para levantar um dinheiro, alguma coisa. Compra comida. Aí o que vai acontecer? Ao invés de levar, de procurar levar, por exemplo, compra para um. Aí, agora que vocês são um marmitex, né, Neliane? Mas levava para um, podia comer 3. Às vezes vai servir. Então eu quero, olha, irmãos, se tem um povo que deve ser disciplinado, esse povo é os crentes. Se tem alguém que gosta de organização, esse alguém é Deus. Não precisa ter dúvida, não. Eu não tenho nem dúvida. Quando a gente bagunça as coisas aqui, a culpa é totalmente nossa. Com relação à equipe que vai trabalhar no refeitório, irmãos, olha para a cara de quem você vai servir para servir a comida. E se ele te enganar que ele quiser comer mais do que você colocou, ele pode voltar 4, 5 vezes lá. Mas não deixa colocar, e aquele que vai ser servido também, não deixa colocar mais do que você pode comer, não. Isso aqui não é miséria, não. Isso aqui é aproveitamento. Eu tenho dó de ver levar lavagem, levar uma arroba de carne na lavagem para dar para porco, para lá, esse tipo de coisa. Eu tenho dó disso aí. Então, eu quero continuar pedindo à igreja fazer isso aí. Então, se você agir contrário a essa orientação que nós estamos dando, você está desobedecendo. E eu acredito que desobedecendo não é o pastor Lô, não, é desobedecendo a Deus. Porque eu tenho certeza que o que eu estou falando aqui é da vontade de Deus. Não tem nenhuma dúvida quanto a isso.
E quem tiver alguém querer impor de entrar onde não deve, e se for barrado, tem o meu respaldo, tem o meu apoio, tranquilamente, estou disposto a enfrentar. Eu não estou aqui me iludindo assim, falando, não, o pastor Adlon, todo mundo é totalmente fã dele, gosta. Não, não é não, sei que tem as oposições, os problemas, e vou enfrentar, porque se fosse assim, tudo fácil, não precisava estar aqui, ué, ou não precisava ter alguém aqui para estar com esse cargo, com essa responsabilidade. Então, Deus abençoe os irmãos, e eu acredito que nós vamos viver momentos de muita alegria, de muita glória de Deus aqui, nessa festa, graças a Deus. Vamos colocar em pé, e vamos orar agradecendo a Deus. Senhor nosso Deus, mais uma vez, eu te louvo, te adoro e te agradeço, ó Pai, por essa noite abençoada que o Senhor tem nos proporcionado. O privilégio é que estarmos, Senhor, para estudar a Tua Palavra, para aprender do Senhor. Ajuda-nos a colocarmos em prática a Tua Palavra, a Tua orientação, aquilo que o Senhor tem expressado através da Tua Palavra, da Bíblia. Pai, leva em paz os Teus filhos, ajuda-nos a cumprir os nossos compromissos, porque eu sei que isso vem da Tua parte, o dever de cumprir os compromissos. Pai Santo, ajuda-nos a sermos fiéis com aquilo que temos prometido, meu Deus. Pai, estende as Tuas mãos sobre a Tua igreja, abençoa os trabalhos aí do final de semana, os preparativos para a festa, como também a festa, ó Pai, que seja debaixo das Tuas potentes e poderosas mãos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo, seja com toda a igreja, com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Está terminado em nome de Jesus.